E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2023 que fala sobre ondulatória e a questão diz o seguinte: é comum em viagens de avião sermos solicitados a desligar o aparelho cujo funcionamento envolva a emissão ou recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. A justificativa dada para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as recebidas pelo rádio do avião forem, e aí a gente tem que definir então. É uma questão relativamente simples, né? A gente já tem aqui o contexto, a questão está falando sobre interferência, ela fala duas vezes, né? Interferência de ondas de rádio, né? Lembra que onda de rádio é uma onda eletromagnética. E é disso que a questão está falando. Então, só por entender o contexto, a gente já consegue entender que o seguinte, para que ocorra a interferência entre as duas ondas, a necessidade é que elas sejam de mesma natureza, então a interferência, que é o fenômeno ali associado, ele tem a necessidade de que as ondas elas tenham a mesma natureza, que no caso aqui a gente está falando de duas fontes de ondas de rádio, que são ondas de natureza eletromagnética, e a frequência, elas precisam ser próximas ou iguais. Frequências próximas ou iguais. E aí a gente vai ter, então, a interferência. Sabendo isso, a gente já consegue ir para a resposta da alternativa C, que é a resposta dessa questão. Mas para ficar mais completa a questão, para te entender por A mais B todos os detalhes, vamos entender o contexto como um todo. Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte, a gente está falando sobre a troca de informações, né, aqui entre a torre e a cabine, né? A torre de comando e a cabine do avião. Imagina então que aqui a gente tem a torre e o avião. E aí a gente vai ter ali uma onda sendo emitida da torre, né? Informando alguma coisa para a cabine. E aí o pessoal da cabine vai receber essa onda. O fenômeno que a gente tem aqui é o seguinte. Aqui no aparelho receptor, né, na antena do avião, vai acontecer um fenômeno chamado ressonância. E o que é exatamente a ressonância, né? Essa onda que está sendo emitida, ela vai ter uma frequência, essa onda que está vindo ali da torre vai ter uma frequência, e essa frequência, o rádio receptor, né, lá da cabine do avião, ela vai estar ajustada para justamente o sistema dos elétrons, né, vibrarem exatamente nessa frequência. E isso é a ressonância, né? Tu ter dois sistemas oscilatórios que vibram na mesma frequência e aí tu consegue transferir informação, transferir energia de um sistema para o outro com máxima eficiência, fazendo com que, então, os elétrons do sistema receptor do rádio lá da cabine do avião consigam oscilar com essa informação que está chegando, com essa frequência dessa onda que está chegando da torre, transformar essa oscilação em corrente elétrica e aí tu ter a informação depois sendo transformada em onda sonora para que eles consigam entender o que está acontecendo. Mas o detalhe aqui então é isso. Para que ocorra a ressonância, a gente precisa ter uma frequência específica entre a torre, a onda que a torre está mandando, e a frequência de vibração dos elétrons do sistema receptor do rádio lá do avião. E aí eles conseguem se comunicar. Outras frequências muito distantes dessa ou de outras naturezas, podem chegar ao redor dessa antena do avião, mas não vão ser recebidas, né? Não vão, digamos assim, entrar no sistema receptor, porque a frequência é muito diferente. Agora, se dentro do avião eu tiver um celular, lá dentro do avião, imagina que isso aqui é o celular, que faz a emissão de um sinal, de uma frequência, que seja exatamente igual à frequência que a torre está enviando para o rádio,
o que vai acontecer? Lembrando que o celular também utiliza ondas de rádio. A gente vai ter aqui a situação de interferência dessas duas ondas, ou seja, elas vão ocupar o mesmo espaço no mesmo instante de tempo. E como elas são ondas de mesma frequência, a gente vai ter então a interferência. Isso vai acontecer o quê? No sistema receptor do rádio, ele vai ler as duas coisas ao mesmo tempo. Isso vai dar ali, né, um chiado, vai dar ali a informação cruzada. Logo, o piloto não vai conseguir se comunicar com o operador da torre. E esse é o grande problema. Então, olhando as outras alternativas, vamos entender o seguinte. A alternativa A está errada porque fala assim, forem ambas audíveis. A gente já está entendendo que a gente não está falando de ondas audíveis, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, que é ondas de rádio. Lembrando que essa onda de rádio não é a onda que sai do rádio quando tu ouve uma música. É a onda que sai lá da antena de quem está emitindo, entra pela anteninha do teu rádio, digamos assim, e aí o teu rádio, através do alto-falante, vai conseguir transformar isso em onda sonora. Mas a onda que a gente está falando aqui não é a sonora, é a onda eletromagnética chamada onda de rádio. Então não precisam ser ambas audíveis, né? A gente tem interferência de qualquer tipo de onda, e no caso aqui nem é o contexto. E daí vamos lá. B. Tiverem a mesma potência. A potência está associada, né, à intensidade do sinal. E na verdade não, né? Se a gente tiver um celular com uma potência mais fraca, ainda assim a gente pode ter uma interferência. Tá? A interferência está associada com a frequência e não com a potência dessa onda. C, que é a resposta certa, tiverem frequências, né, iguais, mesma frequência. D, tiverem a mesma intensidade. Intensidade e potência, de certa forma, estão interligados, né? São relações ali matemáticas interligadas. Então, se eu dissesse que a B estava certa, a D também teria que estar. E vice-versa, né? A D estando certa, a B tá. E aí por aí a gente já sabe que dá para anular. Mas, de novo, quando a gente fala em interferência, não importa a intensidade ou a potência do sinal. E sim, a única coisa é a frequência e a natureza dessas ondas. E propagam-se com velocidades diferentes. Aqui é um outro detalhe que é o seguinte: a velocidade de uma onda depende do meio. Então, ondas eletromagnéticas, elas vão ter, por exemplo, no vácuo, a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Ao entrar no ar, né, cada onda eletromagnética vai ter uma velocidade levemente diferente. Mas ondas de rádio, com a mesma frequência, andando no ar, elas vão ter a mesma velocidade, porque o meio é o mesmo. Então, se o meio for o mesmo e as ondas têm a mesma frequência, elas vão ter a mesma velocidade. Então, aqui ó, a afirmação aí diz assim, elas precisam estar se propagando com velocidades diferentes. Na verdade, não faz sentido, é uma resposta que não está relacionada à interferência e, de quebra, a gente pode garantir que nessa situação, se essas duas ondas estão no ar e elas têm a mesma frequência, então elas também vão ter a mesma velocidade. E aí não se encaixa essa resposta aqui. Então a resposta certa para essa questão, alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!